Bom dia, obrigado. Faltou você dizer que eu sou seu xará, né? Você é Lucas também, né? Isso? Verdade. Coisa mais importante, e o pai de Aninha que tá ali, que esse é o cargo mais importante que eu não vou passar para ninguém, nunca jamais. 4 anos atrás, eu estava assumindo como presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, Isaac, Camila, e no meu discurso de posse, né, sempre um momento emocionante, você sempre quer falar uma coisa bonita, inteligente. Eu me lembro que a mensagem que eu passei foi uma análise de que a publicidade, naquele momento, estava muito mais importante do que tinha sido no passado. Se durante todo o século XX a publicidade era quem financiava a produção de conteúdo e os conteúdos faziam o nosso imaginário, né? Então, o time que a gente torcia, que a gente torce, as frutas que a gente gosta, os lugares que a gente quer visitar, tudo isso é feito pelos conteúdos que a gente consome e quem financia a produção de conteúdo é o mercado publicitário. No século XXI, a publicidade passou a financiar também a tecnologia que é a base da nossa vida. Provavelmente todo mundo que veio aqui usou Google Maps, Waze e outras ferramentas, Uber e tudo mais, que são ferramentas que ou você paga muito barato ou você usa de graça, porque a publicidade é quem paga para que a tecnologia seja desenvolvida. E essa maior relevância, né, a publicidade financiar a base da nossa sociedade, ela faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade. E eu acho que a gente ainda está absorvendo esse nosso novo momento, em que a publicidade faz o que viabiliza que a sociedade exista. De 4 anos para cá, logo um ano depois, e 3 anos atrás, teve um grande acontecimento que acelerou todo esse processo. No dia 30 de novembro de 2022, a OpenAI tornou público o ChatGPT. A pessoa que me falou do ChatGPT pela primeira vez foi meu sócio urbano. Eu não tinha escutado falar. Ele me perguntou: Você já ouviu falar do ChatGPT? Eu falei: Não. Aí eu dei um Google e me apaixonei por aquilo. Não só eu, né? Todo mundo se apaixonou pela inteligência artificial generativa. A gente viu, de repente, que uma máquina conseguia pensar e criar parecendo um ser humano. Óbvio que não pensa e cria que nem um ser humano, mas parece muito. Você manda uma pergunta, você recebe uma resposta, você pede uma foto, você recebe a foto, você pede para criar um vídeo e você cria esse vídeo, e por um segundo a gente pensou: uau, isso é tão bom que talvez seja melhor do que eu. Mas acho que 3 anos depois já está claro de que não estamos falando de substituição, né? Estamos falando de que a IA generativa, a capacidade das máquinas de pensarem e criarem de uma forma muito parecida com o ser humano, na verdade aumenta o nosso poder como ser humano. Isso faz com que a gente possa escalar aquilo que a gente já faz, que é o que a gente tem visto e feito cada vez mais. Mês passado eu estive lá no Enapro, organizado aqui por Paulo Coelho, pelo Sinapro e pela FENAPRO, e eu quis compartilhar essa visão de que quando as máquinas pensam e criam, é mais importante o ser humano que dirige essas máquinas do que a máquina que dirige o ser humano. Hoje, a verdade, a tecnologia como a da inteligência artificial generativa, ela torna possível novas coisas que não eram viáveis antes. É aquele monstro que você não faria no prazo que você tinha. Era aquela campanha que não iria para o ar com todas as peças que você precisava. Era aquele site que não ia ficar pronto no tempo hábil. A tecnologia, ela viabiliza novas formas. Ela não só faz um pouco melhor, um pouco pior o que a gente já fazia. Ela faz com que a gente faça novas coisas, que a gente rode num novo paradigma, num novo patamar, numa nova forma de agir. E isso era fundamental para a publicidade, para a comunicação como um todo, porque nas últimas décadas a gente passou a ser muito mais demandado. Se 30 ou 40 anos atrás fazer uma campanha envolvia criar talvez 4, 5, 6, 10 peças, hoje fazer qualquer campanha significa criar dezenas ou centenas de variações de peças para públicos diferentes, acompanhar a performance em tempo real, fazer ajustes, reportar resultado. Tudo isso demanda muito mais trabalho cognitivo, e estava todo mundo cansado, estafado, sem prazo para entregar tudo o que precisava entregar, e de repente surgia mais uma rede social, e de repente surgia mais um formato num veículo, num canal que a gente tinha que entender, criar e usar de maneira estratégica. E é para isso que as máquinas vêm, né? Para nos ajudar a assimilar todo esse conteúdo, esses canais que estão disponíveis. E é importante que a gente tenha em mente de que no cenário atual, na verdade, a gente passou a ter muito mais pontos de contato com as pessoas e passou a estar muito mais presente no dia a dia das pessoas. Todo mundo aqui deve desbloquear o celular pelo menos 140 vezes por dia. Todo mundo aqui deve ficar com celular, computador, tablet e televisão ligado ao mesmo tempo. Todo mundo aqui está ouvindo algo no rádio, no carro, enquanto está consultando alguma coisa numa conversa por WhatsApp no celular.
Na verdade, a gente passou a estar muito mais presente, a gente tem muito mais oportunidades de impactar o público e a gente tem muito mais oportunidades de entender o público. Isso é maravilhoso, ao mesmo tempo que é desafiador. A gente precisava de ajuda. A gente sozinho trabalhando 8, 10, 12, 16 horas por dia não conseguia, não consegue dar vazão a todos os dados que estão disponíveis e a todos os canais que a gente precisa preencher com conteúdo feito de maneira magistral, porque a gente passou a concorrer com todo mundo, né? De repente, o nosso anúncio, o anúncio de uma campanha nova vai concorrer com a foto da filha de alguém que está em cima de você no feed e com o conteúdo de um influenciador logo abaixo. E a gente passou a precisar criar cada vez mais conteúdos, porque no cenário atual, todo mundo vai se tornando mídia. O que a gente tem visto não é a publicidade perdendo espaço, é o contrário. Os anunciantes passaram a ser publicitários também, né? Tem aí um print da Amazon, que é um dos maiores anunciantes, como todo varejista, e a Amazon também passou a ser veículo, criando ou aderindo à chamada tendência do retail media, em que os sites de e-commerce passam a exibir anúncios e a exibir anúncios tanto dentro das suas páginas e apps, como exibir anúncios com os dados que eles têm. Hoje, a maior parte das marcas precisam ter uma atuação contínua de produção de conteúdo multicanal, feito com qualidade, com cadência, mensurado com dados, otimizado com dados, e várias vezes executivos têm que se tornar influenciadores, várias vezes a própria marca precisa interagir com influenciadores. Então, o nosso papel como publicitário ele se tornou muito mais complexo, muito mais relevante, muito maior do que era 20 ou 30 anos atrás, e sempre foi um papel muito relevante. Mas essa granularidade, essa complexidade, esse momento em que a gente tem inteligência artificial generativa criando conteúdos, múltiplos canais e pontos de contato, uma presença ubíqua com a população, né? Todo mundo aqui deve dormir desligando o celular e a televisão e acordar ligando o celular para checar em todos os seus canais quais são as novidades. A gente está presente no dia a dia das pessoas o tempo inteiro, muito mais do que a gente já teve em qualquer outro momento da história. Até porque a gente tem hoje uma sobreposição de canais que a gente nunca teve. Não é que as pessoas desligaram a TV para ligar o celular. As pessoas estão com a TV, com o celular, com o tablet e, se duvidar, com mais uns 3 ou 4 canais na mesma residência, ao mesmo tempo. E a gente precisa estar em todos eles ao mesmo tempo. E essa tendência não vai mudar. Na verdade, a gente passa, enquanto publicitário, a ser convidado por essas grandes empresas, por esses anunciantes, a ajudá-los também a serem veículos, a ajudá-los também a atuarem interagindo com outros anunciantes. E essa é uma tendência que não acontece só por conta de TV e celular. A gente vê isso também na mídia exterior, na mídia indoor. Players que eram anunciantes se tornam também veículos e criam parcerias com aqueles que eram seus fornecedores. Esse é um mercado que é muito interessante de atuar e demanda que a gente entenda cada vez mais do que a gente faz. Como eu falei no início, a publicidade, ela, nos últimos 20 a 30 anos, passou a financiar alguns dos serviços que são centrais na nossa sociedade. E isso fez com que a gente precisasse participar de muito mais discussões que nem sempre a gente participava. Dos anos de 22 e 23, eu atuei na área de relações governamentais de uma associação do nosso setor e eu tive que acompanhar 150 projetos de lei que, de alguma maneira, impactavam a publicidade. Porque em vários processos de regulamentação sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento de tecnologia, sobre desinformação, sobre desenvolvimento econômico, a publicidade precisava opinar. Porque uma mudança no projeto de lei podia impactar o nosso setor ou o nosso setor podia levar uma solução para um desafio que estava sendo discutido. A gente, enquanto setor, além de ser mais relevante para o trade de anunciantes e para a sociedade como um todo, a gente tem cada vez mais sentado na mesa dos adultos para discutir lei, regulamentação, como é que a sociedade vai funcionar. E isso, de novo, não vai mudar, porque o que a gente está vendo em termos de tendência é cada vez mais o setor publicitário, nas suas várias facetas, tocando áreas que são relevantes para o desenvolvimento da sociedade, né? E esse cenário me faz acreditar que esse é o melhor momento para a gente atuar no nosso setor. A gente tem muito mais ferramenta, muito mais poder, muito mais controle, muito mais projeção, muito mais formas de gerar impacto do que a gente já teve. E convenhamos, a publicidade sempre foi divertida, sempre foi muito bom. Não é melhor agora porque antes era ruim, é melhor agora porque está ainda melhor do que o que já era bom.
A gente tem hoje coisas que 40 anos atrás era um sonho de cada um. Você conseguir fazer, ao invés de ter que escolher um mote para uma campanha, vamos veicular 30 motes nessa campanha. Ao invés de ter que produzir só um VT, vamos fazer 30 vídeos nessa campanha. A gente pode fazer isso porque a gente tem canais para veicular, a gente tem capacidade de criar, e aí entra a inteligência artificial generativa, e a gente tem resultado para mostrar. A gente consegue justificar que vale a pena fazer todo esse investimento, porque a publicidade hoje consegue gerar muito mais impacto do que já pôde em toda a sua história, e é por isso que o investimento publicitário cresce cada vez mais. Já já, Juliana, minha presidente, vai apresentar aqui como o nosso setor movimenta dinheiro e pode fazer com que o nosso Estado cresça cada vez mais aceleradamente. Nesse cenário, importa muito o nosso talento, tá? Eu sempre mostro aqui, mostrei lá no Enapro esse vídeo de que tentaram criar um novo quadro de Rembrandt na Holanda em 2017, e aí pegaram vários quadros de Rembrandt, colocaram para uma máquina e pediram para a máquina criar um novo quadro. E criaram um quadro parecido com o de Rembrandt. Eu não sou especialista em arte, mas do pouco que eu sei, realmente parece um quadro de Rembrandt. Mas isso é criar mais do mesmo, né? Fazer mais do mesmo é fácil, e hoje você tem ferramenta para isso. Mas a grande sacada não está em fazer algo que pareça com o que já existe. A grande sacada está em criar algo que não existia. E aí eu mostro o caso de Picasso, né? Esse é um quadro de Pablo Picasso de 1904. Pablo Picasso estava na fase azul, pintou esse quadro, que é um quadro azulado, a Celestina, e ninguém conseguiria imaginar, nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial conseguiria prever que o grande quadro de Picasso não teria nada a ver com esse. Seria um quadro da sua fase cubista, a Guernica, 30 anos depois. Só quem consegue dar esse salto, essa originalidade, é o ser humano. E para dar esse salto, a gente precisa de repertório, de vivência, de empatia. Num cenário em que a gente pode criar o que a gente quiser, porque existe ferramental e espaço para exibir, importa muito mais o que é que vai ser criado. E esse é um trabalho humano, né? O talento humano ganha muito mais relevância nesse ambiente em que tudo é possível. E é essa mensagem que eu deixo para vocês, né? Como se a gente precisasse voltar para um novo renascimento. O renascimento foi um movimento artístico que colocava o ser humano no centro do processo. Hoje a gente tende a colocar a tecnologia no centro do processo. Parece que é a IA quem vai dominar o mundo e nós vamos ser expulsos do mundo. Parece que é o sistema que não deixou, parece que é o robô que vai fazer algo. Mas, na verdade, são os seres humanos que estão usando a tecnologia para lutarem por seus interesses. Somos nós que vamos usar as ferramentas disponíveis para criar, para pensar, para projetar, para planejar o que não existe e o que existe. Eu acho que a grande sacada está quando a gente consegue pegar o nosso talento, enxergar o que existe no mundo e criar o que ainda não existe, que foi a mensagem que eu deixei em 2021. Trouxe uma frase de Milton Santos dizendo que no mundo não conta apenas o que já existe, mas o que pode existir, né? O que pode existir, aquilo que existe em potência já está no mundo e cabe a nós revelá-lo, né? Então eu queria deixar essa mensagem aqui, dizer que esse mundo está em construção, a gente ainda está passando por um processo de disrupção que deve durar mais uma década, pelo menos até se estabilizar, e queria que todo mundo entendesse que ninguém sabe o que vai acontecer e a beleza está justamente nisso, né? Na vida, assim, a grande sacada da vida é esse constante acaso em que tudo, por mais inacreditável, pode acontecer e a gente se abrir para esse novo e a gente, como ser humano, entender que somos nós que vamos criar o que não existe, o que vem a existir e que o nosso papel como publicitário hoje é muito mais poderoso do que foi em qualquer época, porque a gente tem os instrumentos e com grandes poderes e grandes responsabilidades, é muito mais difícil, é muito mais coisa para estudar, é muito mais coisa para acompanhar, é muito mais decisão para tomar, mas para a gente gerar muito mais resultado e estar muito mais presente na sociedade, nos clientes e na vida, né, como um todo. Então, eu deixo esse convite para vocês, para que a gente se abra para o novo e entenda que o protagonismo é nosso e que a gente use esse dia no Screen para ganhar repertório e trocar repertório, que a gente possa, em 2026, usar tudo que está disponível para gerar mais impacto como publicitário. Muito obrigado.